O nome é Dorival Júnior? Sim ou não? O que você tem de informação? Pela informação que eu tenho lá de dentro, o primeiro nome que o São Paulo vai atrás se chama Fernando Diniz. Fernando Diniz? Não, falei, não é possível que esse desgraçado fez gol de novo. E fez, velho. Aí... São Paulo começou muito bem, né? Parecia que ia ser jogo facinho, assim. Fez 2 gols, continuou atacando. O São Paulo já teve esse problema antes, né? Tem um sintoma aí, tem um diagnóstico a ser feito. O São Paulo começa com intensidade, estava sem, não tinha ninguém do tal quarteto que a gente falou, né? Mas é um time muito dedicado. O Ferreirinha, gente, assim, o Ferreirinha vai ser culpado eternamente por fazer a gente ver o Neto de sunga de oncinha. O Ferreirinha está jogando muita bola, começou a jogar, coincidentemente ou não, depois do desafio, ele começou a jogar bola. E o São Paulo, assim, gente, o São Paulo é um time limitado, já sabíamos. O que a gente está esperando do São Paulo esse ano? O Casares falou, faz 6, 7 meses que o Casares falou, vamos apertar o cinto. O São Paulo negociou 18 jogadores e trouxe 4. O Oscar e o Lucas não vão jogar todos os jogos, já sabíamos disso. O Caleri machucou, que era outra estrela. O Luciano estava no banco hoje, começou o jogo no banco. Então, o São Paulo é um time esforçado. E o Zubeldia, assim, tirando também, gente, a completa histeria dele em coletivas e à beira do gramado, ele é um cara que entendeu o que é o São Paulo. Agora fica esse flerte com o Dorival. Eu não entendo isso. Assim, o que eles acham que o Dorival vai fazer com o São Paulo? Alguém lembra o que o Dorival fez na seleção? O Dorival está vindo de um trabalho medonho na seleção. Por que tirar o Zubeldia? Fica esse fantasma do Dorival. E o Zubeldia foi corajoso também, né? Porque ele escalou Juan e Sabino na zaga, deixou o Ferrari no banco, deixou o Alan Franco no banco, como a Mili disse, o Luciano também, poupou o Arboleda. Então, o Zubeldia foi muito corajoso, botou a molecada, o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, jogando muita bola. Então, além de tudo, ele foi corajoso. E os números do Ferreirinha Futebol é muito louco, né? O Ferreirinha, 5 gols nos últimos 4 jogos. Ele tinha feito 5 gols em 47 jogos pelo São Paulo. O futebol é uma coisa muito louca e agora ele está aproveitando, está jogando muita bola. Não só gols, assistências também, né? Vocês viram o vídeo do filho do Neto torcendo pro Ferreirinha? Com o Neto... Hoje, né? O filho do Neto está querendo que o Ferreirinha marque os tais 10 gols. Vai marcar antes de junho, hein? Vai marcar antes de junho, 10. Vai ser no inverno. Tem alguém aqui falando do... Vai ser no inverno. Dia, assim. Eita, preocupante. Tem sempre alguém aqui falando mal do Zubeldia, sempre. Mas hoje não dá para criticar, hein, Casão? Tanto não dá que tem gente elogiando aqui, ó, como o Juan Pablo falando que o Zubeldia tira leite de pedra. Ele fez o que a torcida estava querendo e deu certo. Então, tem um problema ali no São Paulo, no time, que tem que ver se é do Zubeldia ou se é do próprio jogadores em campo. O São Paulo não consegue matar o jogo. Ele mete 2-0 no Aliança Lima, poderia ter feito 3-4, não faz. Aí no segundo tempo vai lá e sofre o empate. Aconteceu isso com o Botafogo, ele teve 2 vezes na frente, ele teve chances de fazer 3º gol, ele teve chances de fazer o 4º gol, acabou sofrendo o empate. E hoje, por pouco, não sofre o empate. O juiz errou. Tá, o pênalti pro Santos é discutível, mas o pênalti que ele não deu pro São Paulo é absurdo. Foi pênalti pro São Paulo. O São Paulo poderia ter feito ali 3-1, não fez. Aí o Rafael salvou o jogo, fez aquela defesa espetacular. Poderia ter sido 2-2 também. Então o São Paulo está tendo algum problema ali dentro do campo. Eu acho que não faz nem parte do Zubeldia. É dentro do campo. Eu acho que quando chega o São Paulo faz um jogo intenso, vai lá, faz 2 gols, continua o primeiro tempo inteiro intenso. Quando volta, parece que os jogadores acham que o jogo está ganho. Sabe? Uma coisa meio que inconsciente, tem que dar uma quebrada nessa questão psicológica do time, sabe? Tem que dar uma quebrada nisso. Eles têm que voltar para o segundo tempo ou continuar o jogo até fazer um 3º gol.
até fazer o... Mesmo que o adversário depois empate 3-3, mas você tem que pular do segundo para o terceiro. O São Paulo não está conseguindo pular do segundo para o terceiro. Mesmo ele fazendo 2, jogando melhor, sendo intenso, ele não faz o terceiro. Não consegue fazer o terceiro. Então eu acho que o problema maior tá aí. E aí os caras criticam muito as alterações do Zubeldia, né? O Zubeldia altera o time e o adversário vai lá e empata. Só que quando ele muda o time, o adversário já está pressionando e está quase empatando. Ele muda o time para tentar evitar sofrer o empate ou tentar fazer esse terrível terceiro gol que não sai. Ele muda o time porque ele percebe, esses últimos jogos, né, foram os empates dos últimos jogos, ele percebe que o time não consegue manter o foco de marcar o gol. Faz 2 gols, depois começa a tentar administrar e não consegue administrar. Então eu não vejo no Zubeldia, os únicos erros que eu vejo no Zubeldia nos últimos jogos, ele não fez isso hoje, contra o Aliança Lima ele errou quando tirou o Ferreirinha. Você não pode tirar o cara que fez 2 gols. O cara que fez 2 gols, o adversário tá com medo daquele cara. E ele tá cheio de moral. A hora que você tira esse jogador do campo, a zaga adversária faz assim, entrou outro cara, sabe? O adversário cria coragem. Foi o que aconteceu. E ele tirou o Ferreirinha também contra o Botafogo foi lá e empatou. Hoje, parecia que ele tirava... Na transmissão falaram que o Ferreirinha não quis sair. Mas eu não sei se o Ferreirinha não quis sair. Porque ia entrar o garoto Luca, né, que é da base, tava carequinha lá, já tava pronto para entrar no lugar do Ferreirinha. O Ferreirinha foi beber água no banco, falou alguma coisa com o Zubeldia mudou a alteração, não tirou, né? Então, aí é o seguinte, vamos para a superstição? Ele tirou contra o Aliança Lima, a Aliança empatou. Ele tirou contra o Botafogo empatou. Ele não tirou hoje, o time ganhou. Então o problema está solucionado, né? O problema está solucionado. Faz 2 gols e não tira o Ferreirinha. Perfeito, é isso. Tem mais um superchat aqui. Obrigada, hein, gente? Vocês são maravilhosos. Guilherme Domingues. O Neto precisa prometer vestir tanga se o Brasil for campeão mundial em 2026. Com Vini Júnior e Rafinha sendo protagonistas. Por favor, Neto, promete isso. Mas acho que nem assim, hein? Agora a tanga já está nos 10 gols do Ferreirinha. Para o Brasil ser campeão mundial, tem o mínimo é no 10, gente. O mínimo é no 10. Como você vai superar isso? Tanga de oncinha. Não tem. Eu não sei o que eu prefiro, o Brasil campeão ou ver o Neto de roupa só. Acho que prefiro o Neto de roupa, hein, gente? Vocês. E olha o que essa vitória foi importante também, né? Porque o São Paulo não vencia 4 jogos, desde aquele contra o Tadieres, e vai jogar contra o Libertad fora no meio de semana, e no final de semana o Ceará fora também pelo Brasileirão. Então, se não vence hoje, aí o Zubeldia ia complicar ainda mais a situação, né? Enquanto o Dorival do Sopa aí também, pelo que a gente tá vendo, Corinthians, São Paulo, enfim, vão ficar brigando ali, né? E tem outra coisa, só relacionado a isso que você falou do São Paulo, o Palmeiras, né? O Palmeiras foi jogar em Porto Alegre, jogou no Ceará e vai subir a ladeira lá para jogar com o Bolívar. Por isso que eu acho que a entrega foi máxima nesses 2 jogos. O Palmeiras não poderia perder esses 2 jogos para depois subir o morro para jogar contra o Bolívar. Ele tinha que ter resultados positivos. Não precisava ser 2 vitórias, mas conseguiu as 2 vitórias. Porque subir lá com a testa quente de não ter vencido seria complicado. Perfeito, Casão. Mais um superchat do Vitor de Menezes. Valeu, Vitor. Ele mandou aqui, ó. Quem critica o Zubeldia não entende o momento que o São Paulo vive. Tá achando que tá no tempo do... Oi, Miri. Não, desculpa, Domi. Achei que meu microfone tava fechado. Eu falei exato. Tá achando que está no tempo do soberano, mas hoje é tempo de... Não sei o que é isso, não. Cara ia usar um moleque de 16 anos hoje porque não tem ponta no banco. E a torcida quer ver os moleques. Quer ver esse moleque de 16 anos. Também tem essa, né? Sim, ele tem o momento certo, né? Exato, tem o momento certo. Ele tá colocando o Lucas Ferreira, né? O Lucas Ferreira já tá mais seguro. É isso, é o que a gente falou do Abel. Tem um momento, gente. Tem um momento que o jogador vai entrar. E outra, jogador sem confiança não joga. O que o Ferreirinha tem hoje? Por que o Ferreirinha ainda não tinha conseguido? Ele tá confiante. É isso, né, Casão? O cara tá confiante, lógico. Ele vai lá e faz. E não pode tirar do time. E não pode tirar do time, exato. É lógico, o cara tá confiante, o cara quer ficar no jogo.
E é melhor deixar, né, Casão? Não, o lance é assim. O elenco do São Paulo é muito pequeno. Ele é curto, o elenco do São Paulo. E mais as contusões ainda. E você tem um jogador que vem fazer. Esse jogador fez 5 gols em 4 jogos. Né? O Ferreirinha fez 5 gols em 4 jogos. Ele fez 2 contra o Aliança Lima, que é Libertadores. Não tira. Depois você vai jogar contra o Botafogo do Rio, o cara faz um gol e dá uma assistência incrível. Não tira. Aí você joga o terceiro gol, ele faz o terceiro jogo, ele faz o primeiro gol, não tira. Você só pode tirar esse jogador caso ele olhe pro banco e fale assim, ó, tô cansado, pede pra sair. Num momento desse, você não se tira esse jogador. Vai levando, o cara tá confiante, tá decidindo de uma forma ou de outra, só se ele levantar a mão e pedir pra sair, ou se a fisiologia chegar e falar assim, ó, Ferreirinha tá a ponto de estourar. Aí o cara vai e pensa 2 vezes e pensa em mudar. Agora, enquanto não tem nenhum sinal que ele tá machucado, tá cansado, cara, o Ferreirinha tá com o gás todinho, ele quer mais ficar no campo. Se tivesse jogo amanhã, o Ferreirinha ia querer jogar. Porque é assim quando você tá quando você tá em fase boa, fazendo gol, você quer jogar todo dia, pô. É bom, e é bom ver jogador assim, né? Então, assim, o São Paulino tem que agradecer ao Neto. Olha lá. E vamos falar o quê? De São Paulo e Botafogo. E eu tenho uma coisinha pra falar pra vocês. São Paulo e Santos. São Paulo, Botafogo, doidinha. São Paulo e Santos. Qualquer ser humano de bem desse mundo tá torcendo pelo Ferreirinha. Tá. Qualquer ser humano de bem, qualquer ser humano de caráter. Já encomendou a tanga? Já. Tá torcendo pelo Ferreirinha. Até o filho do Neto tá torcendo pelo Ferreirinha. Porque não tem muito o que fazer, não, né? Eu acho que até o craque Neto já tá torcendo pra isso. Eu acho que a verdade é... E, pô, só pra falar um negócio também, né? O Souzinha pode falar melhor. Só vou fazer um comentário off-jogo, depois vou deixar pro Souza falar. Tem que respeitar muito o Neto como comunicador, mano. Não, ele é Esse maluco é muito foda, pô. Só se fala nisso, irmão. Esquece. Faltam 5. Só se fala nisso, pô. Tem que respeitar mesmo. A verdade é essa. Souzinha, por favor. O problema todo é que estão pedindo pra ele comentar agora e falar mal do ataque do São Paulo inteiro, entendeu? Pra dar uma estimuladinha. Pra dar uma estimulada, porque ele estimulou bem. Até falei com o Ferreirinha essa semana. E aí, eu liguei pra ele ao vivo no programa. O Ferreirinha tem cabeça boa. Ele tem cabeça boa. Até ele entrou também na brincadeira. Mas ele entrou, né? Entrou. Esse negócio de que não tá nem aí, não tá colando e tá me deixando boladaça. Tem que entrar na resenha, pô, já tá feito. Ele entrou na resenha, ele atendeu, ele mandou uma camisa pro Neto. Brabo. Mandou uma camisa pro Neto. Isso. E o Ferreirinha, cara, é um moleque que eu acompanho o Ferreirinha desde a época do Grêmio. Então, a fase que ele tava passando era a fase que o São Paulo tava indo mal. Aí o Neto foi pisar no calo do moleque. O moleque... Dá uma estimulada, né? Deu uma estimulada, mas eu concordo com o Cazé. O Neto, pelo amor de Deus, como comunicador, ele é um absurdo, cara. Criou um assunto. Ele não criou assunto pra uma semana, né? Ele criou assunto pra Até o Ferreirinha fazer 10 gols e ele entrar de tanga no... Não, e quando ele vestir a tanga, todo gol do Ferreirinha vai ter a imagem da tanga de novo. É um negócio que é muito... Tá eternizada a parada. E o primeiro gol foi marcado por ele, né? Pênalti. Aí o lance do pênalti. Aí, ó, vai sair na porrada. Vai, fala pra ele. Fala aí, fala agora. Fala agora, Bola mesmo. não? Bola não? Bola do joelho. Pegou na bola do joelho. Essa defesa do Rafael foi absurda. Aliás, hoje na redação. No Mineirão, o Rafael dá na realidade. Agora, falando do jogo, o São Paulo venceu o Botafogo por 2-1. Foi um gol do Ferreirinha e um gol do André Silva. Ó, a gente falou do Rafael, ele é um dos candidatos à seleção da rodada Vivo Fibra, tá? Então, fica de olho no programa, porque a gente vai eleger aqui qual é a seleção da rodada Vivo Fibra. E o Rafael tem tudo pra estar lá. Mas ele vai concorrer com quem? Com o Léo Jardim. Entendeu? Esse é o barulho. Mas falando do jogo, o Ferreirinha fez o gol, o André Silva também, e o André Silva surge como uma possibilidade no lugar do Caleri, que tá mais um machucado, né, Souza? Então, ele dá essa resposta, é bom pro São Paulo. Apesar, assim, numa boa. Um primeiro tempo ótimo, um segundo tempo horrível. Parecia outro time. Mas aí eu vou colocar na conta da arbitragem, né? Na conta mas não é do Zubeldia, assim? Não, acho que não. Não é do Zubeldia. O Zubeldia não tem quem mudar, ele só tem moleque da base. Eu vou te dar... Você defende o Zubeldia? Eu defendo. Tem muita gente pegando no pé pra tirar o Zubeldia. Eu também defendo. Você também defende o Zubeldia. Defendemos o Zubeldia, então. Ele tá... Todo mundo tá falando, o São Paulo tá 4 jogos que não ganhava no Brasileiro, mas tem 4 jogos que não perde, são os principais jogadores e só jogos difíceis.
com a molecada da base. Eu até vi essa diferença de jogo do primeiro para o segundo tempo, mas quem bota o Santos no jogo não é as modificações do Beldia, é o pênalti. É o pênalti. O juiz dá um pênalti, uma cabeçada que o cara vai subir para disputar a bola, o braço está aberto, pega no braço, a interpretação. Já teve árbitro que marcou esse pênalti, teve um pênalti assim pro Grêmio ano passado, ano retrasado, que o Grêmio não foi campeão por causa de um pênalti parecido que o juiz não dá na Neoquímica Arena, Grêmio e Corinthians, um pênalti de Yuri Alberto que não dá. Aí o juiz dá o pênalti, o Santos volta pro jogo, aí depois vai mudar. Aí agora você imagina, tinha gente pedindo, tinha torcedor São Paulino chateado porque ele não colocou o Rui Francisco no jogo. Ele colocou 2 moleques da base, Ferreira, pelo lado direito, e o Matheus, que hoje jogou demais. 2005, demais. Né, esse moleque é novinho. 2005. No jogo passado ele colocou o Luciano, agora você imagina na cabeça de um treinador... 2005 é bom jogador, cara, muito bom jogador. Hã? Você falou velho? Eu tô velho, pô. Ah, não, você tá... Pô, tem um moleque de 2005 jogando bola, pô. Não, tem moleque de 2009 jogando bola. Deixa eu só... Olha o pênalti, ó, o pênalti. O cara não tá olhando a bola. Não, irmão. Então, qual que é a parada? No mundo, tipo assim, agora olha o Tiquinho, cara. Ah, não, absurdo, uma porrada, é só isso. É que no mundo ideal, assim, é ruim dar esse pênalti, né? Porque a bola tá indo na direção contrária do gol. Mas ele tá com o braço todo aberto. Mas não... Bárbara. Olha o pênalti que o São Paulo tá São Paulo pediu, Esse ângulo aí não é o melhor do mundo, né? Mas tem um ângulo melhor. Ó, a arbitragem e quem faz as regras, eu tenho uma teoria. O cara que faz a regra do futebol, eles estão jogando tipo sinuca. Aí fala, vamos fazer uma regra, vamos atrapalhar o futebol? Vamos. Porque assim, você não consegue subir com o braço fechado. Você vê, quem faz a regra não tem experiência de quem jogou, né? Não, cara... Eu não joguei, então eu vou fazer perguntas idiotas pra você. Pro Fortaleza agora no final? Pro Fortaleza, não marcaria. Então tá bom. Eu não marcaria. Respondeu a pergunta, acabou respondendo a pergunta. Esse é do jogo, mas foi extremamente grosseiro. Eu só quero lembrar, o Zubeldia deu uma entrevista no ano passado pro portal GE. Ele foi perguntado se ele pudesse ter algum poder no futebol, alguma pergunta assim, mais ou menos isso. Ele falou assim, se eu tivesse um poder, eu gostaria de regulamentar a rede social. Para rede social só ter coisa boa, para só elogio, só... Então ele não está acostumado com crítica, ele não gosta de crítica, ele não quer ser criticado e não ser cobrado. A principal crítica que eu faço ao Zubeldia é que, para mim, ele não é treinador de time grande. A história dele mostra isso. São 17 anos de carreira e não dirigiu nenhum time grande. Então ele substitui para segurar o jogo, ele tem medo, ele retranca o time. Esse é um problema que ele tem. O Zubeldia, hoje, ele foi apresentado exatamente um ano atrás. Ele já tem 71 jogos comandando o São Paulo. E eu queria que vocês me falassem 5 bons. 5. Não é o segundo tempo contra o Corinthians, o primeiro contra o Alianza Lima. 5 jogos bons. Isso é uma outra coisa. Em relação à entrevista, ele só quer ser paparicado. Ele não quer ser cobrado, ele não quer ser questionado. Ele foi extremamente deselegante com o menino. Depois da entrevista, ele foi para cima, foi o trecho que a gente mostrou. Não precisava disso, mas para mim, o que ficou claro para mim é que nessa entrevista, ele tira totalmente o foco da incompetência dele naquele jogo. Quando ele coloca o Luciano, ele destruiu o time. O São Paulo sofreu um empate. No dia seguinte, nas redes sociais, todo mundo ficou falando dessa entrevista e ninguém ficou falando da substituição dele, que ele afundou o time. Mim, isso foi estratégia. Até porque a gente resgata essa entrevista, essa confusão pós-entrevista coletiva do Zubeldia com o jornalista Sá, né, lá do portal do São Paulo, de um dos portais aí de torcedores do São Paulo, porque ele fala de ética. Não somos nós, a gente quer discutir o futuro do Zubeldia. E em cima disso eu pergunto ao Rogério Barolo, perguntei para ele na chegada aqui, falei, e aí Barolo, ele ganha um fôlego? Como é que fica, na sua avaliação daquilo que você conhece do São Paulo, a situação do Zubeldia? Dá um fôlego, esquece essa história de Dorival chegar, de um outro treinador, ou não, porque tem já pela Libertadores no próximo meio de semana, e daquilo que você tem de informação, caso o trabalho do Zubeldia não se prolongue, que se comenta dentro do São Paulo? O São Paulo, o Zubeldia, a vitória de hoje foi importante para dar esse respiro, só que foi uma vitória... E se o Rafael toma aquele gol lá? Empata de novo, porque não ficou longe do São Paulo sofrer empate, né? Não foi assim uma partida exuberante do segundo tempo, o São Paulo fez 3-0 e acabou, não tem mais dúvida. Caiu. O segundo tempo foi muito mais do Santos que do São Paulo. Exatamente. Então a vitória hoje dá um respiro para ele. Não que não precisamos mais nos preocupar, agora o Zubeldia é o homem certo. Eu acho que não, ele vai continuar pressionado. Eu acho que essa história de... O São Paulo tem um elenco curto, né, que ele vive falando. Tá, ele não foi consultado pelo presidente, que iam se desfazer de 16 jogadores?
Porque num clube minimamente sério, o treinador seria consultado. Olha, nós vamos ter que se livrar de 16 jogadores para diminuir a folha salarial. Ele não foi consultado? Ah, mas o São Paulo não tem banco. Se livrou de um monte de jogador, não tem banco. Tá, o Lucas Ferreira é pior que o Eric? O Negruti é pior que o Santilongo? O Eric, o Cedric são piores do que o Raí Ramos, que saiu? Não. Então essa desculpa toda, para mim é a desculpa que o elenco é curto, que tem desfalques. No ano passado, o São Paulo não tinha tanto desfalque assim, não conseguiu ganhar os últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Nas mãos do Zubeldia. Se por um acaso os resultados não vierem, se os resultados vierem, obviamente futebol é resultado, o Zubeldia segue o trabalho dele. Se os resultados não vierem já de imediato, o primeiro nome é Dorival Júnior, sim ou não? O que você tem de informação? Pela informação que eu tenho lá de dentro, o primeiro nome que o São Paulo vai atrás se chama Fernando Diniz. Diniz? Pro meu completo e de total desespero. Você é amigo dele, por que você está falando isso? Aqui no Mesa Redonda você foi tão delicado com ele quando ele teve aqui. Eu não tenho nada contra a figura dele, eu só acho ele um treinador horroroso. Mas o que eu sei é que a diretoria do São Paulo tem muita amizade com ele e com o empresário dele. E o nome que o São Paulo... Isso me passaram lá de dentro, alguma pessoa lá de dentro me passou. Que o São Paulo estaria já conversou um tempo atrás. Sim. Tá? Teria até acertado o salário com ele, que o Zubeldia consegue respirar, ele fica pressionado. Tipo o Ramon Dias, né? Foi levando. Você me perguntou, eu acho o seguinte, 3 resultados ruins ele cai. Ele não está seguro. Os resultados vindo, ganha do Libertad fora, ganha mais um clássico, chega ali quinto no Brasileiro, ele vai se estabilizando. Mas 3 resultados ruins, ele volta toda a pressão. Miller, Fernando Diniz ou Dorival, no caso do trabalho não seguir, e vai seguir, por enquanto segue normalmente. E se você também tem, obviamente, o Miller muito bem relacionado dentro do São Paulo, tem alguma informação de bastidor, o que você acha que pode acontecer e que você falasse a respeito de nomes que estão sendo comentados? Sem dúvida nenhuma que o treinador do São Paulo, ele tá na corda bamba, né? Já há muito tempo. Hoje, o Marão disse, a vitória deu um alento para ele, né? Como diz o espanhol. Eu também não Diniz, para mim, não é um nome para o São Paulo. Para mim seria o Dorival Júnior. Só que o São Paulo está olhando para a conveniência e também para o cofre, que está vazio. Né? As duas coisas, conveniência, porque tem um empresário, aquela coisa toda, tá? O São Paulo é muito empresário por aí. E o cofre que é vazio. O Dorival é um treinador de 2, 3 milhões por mês. Né? O Diniz é mais barato. Quer dizer, então acho que o São Paulo está vendo essas duas vertentes, né? E a conveniência para poder contratar um treinador. E sobre o Dorival, Garrafa, só complementar, eu tenho um amigo que é muito próximo do Dorival. Um amigo lá de Jundiaí é muito próximo do Dorival. E eu não aguentei, liguei para ele ontem. Falei, pelo amor de Deus, me fala aí. Meu dia caiu. Ele falou assim, eu falei com ele, com o Dorival, ele me disse o seguinte, que ele está impressionado com tanto de especulação que saiu. É isso. Que não tem nada, mas ele está impressionado com tanta coisa que estão falando dele. E isso, de salário, de pedido, de isso negócio, vale de conversa. para o São Paulo, como vale para o Corinthians também. E o Silvestre vai... Mas esse desgraçado do Ferreirinho não é possível, desgraçado. Então... Não, pior que meu cunhado estava em casa, a Marcela também estava em casa, o Julinho, que é torcedor do Vasco, a Marcela, que é flamenguista. A Marcela é filha, sabe de quem? Do Dalton. Muito estranho. Sabe, o Dalton, um dos maiores comunicadores, maiores pensantes. Se um dia chegar muito estranho. Se um dia chegar muito estranho. E a Marcela, que é minha cunhada, né? Ela estava em casa e aí eu subi para pegar uma camisa do Corinthians para ele levar vascaíno. Aí eu tô subindo, eu tinha que ter gravado isso. Aí a hora que eu tô subindo do quarto, aí o Júlio, pai! Gol do Ferreirinha! Chupa, pai! Não chama de pai. Ele fala, craque Neto, gol do Ferreirinha. Eu pensei que era brincadeira, porque tinha acabado de começar o jogo. Falei, não é possível que esse desgraçado fez gol de novo. E fez, velho. Aí eu desci. Faltam 5 gols. Mas só se a Band deixar, tá? O Rogério Cotuba, que fez um curso com o Clodovil, ele tá desenhando. A minha? Deixa eu falar. Eu nunca usei tanga, eu sempre usei shorts, caramba. Eu tô com uma vergonha desgraçada isso aí. Vamos usar Daí, fala o que você quer falar. É o seguinte, o Abel falou de estrangeiros no elenco, e aí o Thiago, que hoje está na direção do programa, me lembrou o seguinte, até tava com o Godoy, né? Checa aí, mas só os gringos fizeram os gols do Palmeiras nesse campeonato. Aí eu fui checar, e é isso mesmo. 2-1 Palmeiras no Sport, Piquerez e Flaco. 2-0 no Corinthians, Piquerez e Martínez. Facundo Torres fez o gol na vitória contra o Inter e hoje Facundo Torres e Flaco, ou seja, os gringos... 7 gols. E só não teve gol no jogo contra o Botafogo, que foi um 0-0. 7 gols
7 gols dos estrangeiros, o que mostra que nós brasileiros estamos numa tanga desgraçada, diga-se de passagem. Menos o Ferreirinha. Menos o Ferreirinha. Menos o Ferreirinha, que é brasileiro. Não, pior que o Ferreirinha deu uma camisa pra mim, fiquei feliz pra caramba. Ó, Ferreirinha, eu não juro por nada, acho que a gente não deve jurar por nada, mas eu tô feliz do crescimento seu com a camisa do São Paulo, que você faça 15 gols, filho. E o que eu prometi tá prometido. Tá tudo certo e espero que você faça todos os gols que você possa ter a oportunidade de estar... E o que tá chegando de correspondência aí, de jogador pedindo pra você desafiar... Não vou fazer. Não vou. Tem cara que não faz gol, então... Ele aprendeu uma vez só, né? Tem uns caras que não marcam gols a 30 jogos. O Vitor Roque tá louco pra você desafiar ele. Dá uma olhada, o Memphis Depay faz gols 10 segundos no segundo tempo. O Vitor Roque tá 10 jogos sem fazer um gol. E foi contratado por 150 milhões. Vamos supor, vamos fazer uma análise. Se o Vitor Roque fosse contratado pelo Corinthians, pelo Augusto Melo, pela diretoria por 150 milhões. Acho que a gente e ele não ficasse 10 jogos sem fazer gol. Nós, da imprensa, vocês do GE, vocês do UOL, vocês estariam fazendo para arregaçar. O Vitor Roque tá 10. Sabe por que vocês não fazem? Porque o Palmeiras é um time que ganha. E quem ganha, a gente não vê a fraqueza e não vê a ruindade dos outros. Então, é vitória. Vê o que aconteceu com o Pedro Raul. Exatamente. 10 jogos, 9 gols. Não sei se fez gol hoje. Eu não sei. Amanhã será. Parece que a China tá querendo contratar ele. Então, talvez os caras não viram esse cara jogar do jeito que a gente o criticava.